Então vamos aí resolver os exercícios da nossa apostila, certo? Então ele fala para nós fazermos uma associação entre os algarismos arábicos e os algarismos romanos. Então, dados os conceitos aqui, física, mecânica, cinemática, dinâmica e estática. Então ele fala para nós fazermos essa associação. Identifica as forças que atuam em um corpo e a relação entre elas, para que o corpo fique em repouso. É física, é mecânica, cinemática ou dinâmica. O que vocês colocaram aí? Quem que é que identifica as forças que atuam em um corpo e a relação entre elas para que o corpo fique em repouso? A física, mecânica... Oi? É a dinâmica? É a estática, não é? É estática, tá? Então, aqui vai ser a estática. Ela que vai fazer essa relação aí, relacionada ao corpo, para ficar em repouso, certo? Investiga as leis que podem explicar os movimentos. Então aqui já foi. Física, mecânica, cinemática ou dinâmica? E vocês colocaram aí? Dinâmica? Dinâmica, isso aí. Então, dinâmica. É a ciência que estuda as leis que podem explicar como a natureza funciona. É a física, é mecânica ou é cinemática? Física, né? E é a ciência que estuda os fenômenos ligados aos movimentos dos corpos. Mecânica ou cinemática? Mecânico? Isso aí. E o estudo geométrico do movimento sem investigar suas causas, no caso, é a cinemática, né? Então, qual foi a associação aí nossa? Que no caso nós tínhamos duas iguais, né? É, eu também. É a letra B, né? Isso. A B ou a C, B, porque tá B igual. e C estão iguais, né? Então, num concurso, essa questão seria eliminada, né? Porque como tem resposta em duplicidade. Tudo bem? Mas a parte teórica aí. Aqui a linguagem.
Então, nesse exercício 2 aí, ele fala o seguinte: a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro é da ordem de 400 km. Um trem de comprimento de 200 metros parte de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro. E durante o percurso atravessa um túnel retilíneo de comprimento 800 metros. Na viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, o trem é considerado, na lacuna 1, um ponto material, um corpo extenso ou ponto material? O que vocês colocaram aí? Na viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, o trem é considerado o quê? Um ponto material ou um corpo extenso? Ponto material? Ponto material, né? Então, nesse caso aí, não faz sentido nós levarmos em consideração o tamanho do trem, certo? Por isso que nós vamos considerar como ponto material. Então, ponto material. Sendo ponto material, nós já podemos eliminar letra B, C e D. Certo? Aí ele fala o seguinte: corpo extenso ou ponto material. Porque o seu tamanho é relevante ou é desprezível? Desprezível? Isso, nesse caso aí nós vamos desprezar aí, certo? Então, o tamanho para nós vai ser desprezível. Já eliminando a primeira alternativa, então só vai sobrar a alternativa E, certo? No ato de atravessar o túnel, o trem é considerado um corpo extenso em comparação com a distância percorrida. Porque o seu tamanho, no caso, ele é relevante em comparação com a distância percorrida. Ok? Então aí vai ficar a alternativa ok? Duas partículas A e B estão em queda livre vertical ao longo de uma mesma reta. A distância D entre as partículas é dada pela fórmula D igual a 4 mais A menos B vezes T, sistema internacional, onde A e B são parâmetros constantes e T indica o tempo de movimento. Para que A esteja parada em relação a B, a condição necessária e suficiente é que... Então você tem duas partículas, A e B, caindo em queda livre, certo? Aí ele fala o seguinte: para que A e B esteja parada em relação, então você soltou a partícula. Então vamos supor que elas estão
nesse mesmo sentido aqui, tá? Qual que é a condição? O que precisa acontecer nesse caso aqui? A distância entre elas tem que ser zero. Então essa distância aqui tem que ser zero, ou seja, elas têm que estar coladas uma na outra para que isso possa acontecer. O que vocês colocaram aí? Ou seja, o coeficiente A e B tem que ser igual a zero, ou o coeficiente A e B tem que ser diferente de zero, o coeficiente A precisa ser igual a B, ou o tempo precisa ser igual a zero. Eu acho que o certo é a questão D. Questão D. Porque quando você vem e fala assim, ó, D igual a zero, quer dizer que você tem essa condição aqui, ó, 4 mais A menos B vezes T. Certo? Aí você vai fazer uma relação. Se você passar o 4 para lá, vai ficar menos 4, igual a menos B, vezes T. Aqui não te dá condição para você fazer o estudo de caso das partículas aí, certo? Porque no caso você tem 3 variáveis aí, você não tem o valor de A, nem o valor de B, nem o valor de T, então você não consegue fazer essas condições aí. Aí quando ele vem e fala que o A igual a B, que é igual a zero, então você está colocando essa condição aqui na fórmula dada. 4 mais A igual a zero e B igual a zero, certo? Vezes T. Então vai ficar o quê? Você vai ficar uma constante aqui, porque 0 menos 0 é 0, vezes T, isso aqui vai dar zero. Então, você vai chegar apenas numa constante aqui, onde você não consegue fazer relação nenhuma, certo? Aí quando ele fala que o A é diferente de B, sendo A diferente de B, então você vai ter valores para A, tá? Vamos supor que se eu falar que A é 10 e B é 2, então você tem valores para 10 menos 2 vezes T. Então você vai chegar numa situação dessa, tá? Onde aqui você tem uma equação do primeiro grau, tá? Aqui você vai ter uma equação do primeiro grau nesse caso aqui. Se você tem o T, certo? Você tem o T aqui e quando você chega numa equação segundo grau é dado por AX mais B, certo? E todo o gráfico da equação do primeiro grau é sempre uma reta. É sempre uma reta. E aqui no caso, você tem um paralelo em relação à partícula, certo? Partícula A e B, onde elas estão projetadas paralelamente, ok? Então você vai projetar ela de A, de um certo ponto, e elas vão descer paralelas em relação de uma com a outra. Agora, quando você tem
o A igual a B, ele fala aqui, A igual a B, você precisa ter uma distância constante entre elas. Sendo que qualquer valor de t. Então aqui decorre que A sendo igual a B, você vai ter uma distância equivalente a 4 metros. Certo? E se você fizer t igual a zero, você vai cair nesse mesmo conceito aqui, ó. Quando A e o B é zero. Tá? Então, nesse caso aí, alternativa letra D. Ok, pessoal? Ok. Então, no exercício 4, ele fala o seguinte. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando voava a uma altitude de 2.000 metros. Um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face, apanhando-a rapidamente. Ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado em direção ao francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Isso pode acontecer? Não. Não, né? Então se o projeto vem na direção dele aqui, certo? Aí o avião se encontra aqui, está indo nessa direção, não tem como você falar que o projeto vai chegar a um certo ponto, vai chegar aqui na frente do avião e vai parar aqui e automaticamente ele vai pegar. Não, não existe isso, né? Então, primeira condição eliminada. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Quer dizer Não. que se o projeto está aqui, né? O projeto está aqui, o avião está com velocidade superior. Então vamos supor que aqui ele esteja a 10, vou colocar 120 km por hora.
O avião está no mesmo sentido, só que está passando o quê? Um exemplo, 180 km por hora. Então, não tem nem como, né? Porque a velocidade dele é maior que a velocidade do projétil, ok? Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião passou. Então, foi disparado para cima a uma velocidade de, vou colocar aí, 200 km por hora. E o avião também está passando a 200 km por hora. Não tem como, né? Eles estão em sentidos... Eles não estão no mesmo sentido. Então não tem como isso acontecer, né? Ele vai passar aqui, o outro vai passar aqui. Não tem como, eles vão coincidir entre eles, mesmo estando na mesma velocidade. E a D, o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Oposto, né? Não tem como. Projétil aqui. Velocidade de 200 km por hora. E o avião vindo no sentido oposto. Velocidade de 200 km por hora. Então vai chegar a hora que eles estiverem perto, eles vão se chocar, né? Então não tem como. E na E ele fala o seguinte: o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Então quer dizer o quê? A bala está aqui, 200 km por hora. O avião também está passando aqui na mesma velocidade, 200 km por hora. Então essa bala em relação ao piloto, ela vai estar em movimento? Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? Estão na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma velocidade. Velocidade é constante para os dois, 200 km por hora. Então quer dizer o quê? Que se você colocar esses dois, um exemplo, num ambiente fechado, quer dizer o quê? O avião, em relação ao projétil, ele está em repouso ou em movimento? O que vocês acreditam que esteja? Eles estão no mesmo ambiente aí, ó, no ambiente fechado. Ambos estão a 200 km por hora. Esse projétil em relação ao avião, ele está em repouso ou está em movimento? Repouso? Ele está em repouso, né? Porque eles estão na mesma velocidade, certo? Então, consequentemente, o cara pode tirar a mão aqui, ó, e pegar esse projétil. Porque a velocidade é constante, certo? Ambos estão voando, mas estão na mesma velocidade. Ok? Tudo bem? Sim. Então, nesse caso aqui, letra E.
Exercício 5, ele fala o seguinte: uma garota ganhou um carro novo e a 100 km por hora colide com um poste. Ao prestar depoimento na delegacia, ela afirma ao delegado que não teve culpa alguma. O delegado, espantado, argumenta: como você não tem culpa, você bateu num poste. A garota acuada usa argumentos da física para justificar o seu erro ao volante. Senhor delegado, o senhor não sabe a que velocidade vinha o poste, do ponto de vista estritamente da física. A frase da garota é absurda, pois um poste não pode estar em movimento. Os conceitos de repouso e movimento não dependem do referencial adotado. O argumento da garota, embora seja absurdo, para explicar a colisão, tem o conteúdo físico. Se o referencial for o carro, a garota está em repouso e o poste se movimenta a 100 km por hora. Para um referencial fixo no solo terrestre, a garota estava em repouso. Para um referencial fixo no carro, o poste estava em repouso. E aí, então, esse conceito está relacionado ao referencial adotado, né? Então, tem que verificar, de acordo com o que ela falou, o senhor não sabe a que velocidade vinha o poste. Então, na letra I, um poste não pode estar em movimento. A frase da garota é absurda. Um poste não pode estar em movimento. Então, isso daí, para eu falar esse conceito aí, eu preciso ter como levar em consideração um referencial, né? Então, como ela não levou em consideração um referencial, então eu posso descartar essa alternativa, ok? Aí na B ele fala o seguinte: os conceitos de repouso e movimento não dependem do referencial adotado. Isso daí já contradiz o que nós estamos estudando, né? Porque tudo, para eu ter como parâmetro de movimento ou repouso, sempre eu vou adotar um referencial, ok? Seja ele, no caso que nós vimos lá, do vagão, uma pessoa dentro do vagão, ele está em repouso e movimento. Para eu saber isso, eu tenho que adotar um referencial em relação a quem? Tendo como base um referencial, eu vou dar os meus seguintes argumentos, tá? E na C ela fala: o argumento da garota, embora seja absurdo para explicar a colisão, tem conteúdo físico. Se o referencial for o carro, a garota está em repouso e o poste está em movimento. Então ela adotou como referencial o carro, certo? E a garota está em repouso e o poste está em movimento. Tudo bem? E no caso, um referencial fixo no solo, não tem como ela estar em repouso, né? Porque se você, no caso, se nós adotarmos o poste como referencial, ela está em movimento. Agora, se eu fazer ao contrário, que é na letra C, essa condição é válida. Tudo bem, pessoal? Alternativa C aí para vocês. Cauane, Lucas, Hugo, Ítalo, Giovana, Andrei, Paulo, Nara, Thaís, tudo bem? Sim, professor. Sim, professor. E o nosso amigo aqui, quem que é? O Guilherme. Professor, o trabalho pode entregar em PDF?
Pode. Salva em PDF e me envia. Tá. O exercício 6 ele fala o seguinte: nos conceitos de repouso e movimento entre corpos prevalece a ideia de reciprocidade. Se A se move em relação a B, então B se move em relação a A. Se A está parado em relação a B, então B está parado em relação a A. A propriedade transitiva vale para o conceito de repouso. Se A está parado em relação a B e B está parado em relação a C, então A está parado em relação a C. A propriedade transitiva não vale para o conceito de movimento, como se verifica no exemplo a seguir, em que as partículas se movem em linha reta em relação ao solo terrestre. Então, tem a partícula A fazendo movimento a 10 metros por segundo, B 5 metros por segundo e C 10 metros por segundo. Complete as lacunas com as palavras corretas. A está em movimento ou em repouso em relação a B? Então, nós temos a partícula A aqui, que ela está a 10 metros por segundo. E B está a 5 metros por segundo. Então, em relação a B, ela está em repouso ou em movimento? A velocidade de A é maior que a velocidade de B, né? Então, não tem como elas andarem juntos, porque A é maior em relação a B. Então, neste caso aqui, esse conceito, A está em repouso ou movimento? Elas têm a mesma direção, certo? Direção e sentido é o mesmo, mas a velocidade, elas são diferentes. Se as velocidades são diferentes e as velocidades não são constantes, então eu posso dizer que A está em movimento em relação a B. Ok? Ok. Aí eu tenho B e tenho C. B, 5 metros por segundo e C, 10 metros por segundo. Tem mesma direção e mesmo sentido, mas o que acontece com a minha velocidade? As velocidades elas não são constantes. Se elas não são constantes, o que acontece? B está em relação a C, vai estar em movimento também, devido à sua velocidade escalar, ok? E A em relação a C, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Velocidade, direção e sentido, eles são os mesmos, e a velocidade é constante, elas são iguais. Se as velocidades são constantes e elas são iguais, independentes, eles têm o mesmo sentido, mas o A pode estar aqui, o B pode estar paralelo a ele. Mas, mesma coisa se o A estiver aqui e o C estiver aqui, só que ambos estão na mesma velocidade, certo? 10 metros por segundo. E aqui 10 metros por segundo. Então quer dizer o quê? Sempre eles vão estar parados. Eles sempre vão estar parados entre eles. Eles vão estar andando na mesma velocidade, tá? Então, nesse caso aqui, eles estão em repouso. Que é a alternativa, a letra
Entra aí. Tudo bem? Ok, professor. Brincadeira. Então, nós vamos ver um pouquinho do conceito da equação horária dos espaços, ok? Então aqui ele passa um pouquinho dos conceitos da equação horária do espaço. Então ele fala aí, trajetória de um ponto material é o lugar geométrico das posições ocupadas pelo ponto material no decurso do tempo. Isto é a união de todas as posições por onde o ponto material passou. Então ele faz uma trajetória aí, posição no instante T1, posição no instante T2 e N posições aí. A linha geométrica P1 e P2 é a união de todas as posições por onde o ponto material passou, que é a trajetória do ponto material. Para uma trajetória plana, a equação da trajetória é a equação que relaciona as coordenadas cartesianas x e y. Se o ponto material estiver em repouso, ele ocupará uma única posição no espaço e a sua trajetória se reduzirá a um ponto. Como a trajetória está ligada ao conceito de posição, concluímos que a trajetória depende do referencial adotado. Então, mesmo conceito também, tudo vai depender do referencial ao qual nós iremos adotar. Considere um avião voando em linha reta, paralela ao solo horizontal, com velocidade constante de intensidade 500 km por hora, em um local onde o efeito do ar é desprezível. Num dado instante, o avião abandona uma bomba. Qual a trajetória descrita pela bomba? Então, para um referencial ligado ao avião, a bomba terá apenas a queda vertical provocada pela ação da gravidade e sua trajetória será
um segmento de reta. Então, no caso aqui, o cara no avião vendo a bomba, ele vai ver a trajetória retilínea da bomba. Para um referencial ligado à superfície terrestre, a bomba terá dois movimentos simultâneos. O movimento horizontal para frente, com a mesma velocidade do avião, 500 km por hora, mantido graças a uma propriedade chamada inércia. E o movimento de queda vertical provocado pela ação da gravidade. A superposição destes dois movimentos origina-se uma trajetória parabólica, que é esse conceito aqui, tá? No caso, se nós adotarmos o piloto aqui, ele vai ver apenas essa trajetória. Agora, o referencial adotado aí é o movimento horizontal e o movimento de queda vertical. Nós temos o que? Para um referencial ligado à própria bomba, ela está em repouso e sua trajetória será um ponto. O espaço, vamos lá. Considere uma trajetória orientada em um ponto O, escolhido arbitrariamente como referência. Então, nós temos uma trajetória aqui de A para B e vamos pegar um ponto O como referência. Seja a posição do ponto material em um instante t, define-se espaço. No instante t, como a medida algébrica, leva em conta o sinal do arco da trajetória OA. O espaço indica apenas onde está o móvel na trajetória. Isto é, o espaço é o indicador de posição do móvel. Nesse caso, o espaço não indica a distância que o móvel percorreu, mas apenas o local onde ele se encontra. O espaço pode ser positivo, negativo ou nulo. O ponto de referência é denominado origem dos espaços. Dizer que o espaço é nulo num dado instante significa apenas que, naquele instante, o móvel está posicionado na origem dos espaços. Função horária dos espaços. F igual a ft. Quando um ponto material está em repouso, seu espaço permanece constante, podendo ser igual a zero, parado na origem dos espaços, ou diferente de zero, parado fora da origem dos espaços. Quando um ponto material está em movimento, o seu espaço S varia com o instante t. A função que relaciona o espaço S com o tempo t é denominada função horária do espaço ou simplesmente equação horária do movimento. Denominação equivocada, pois trata-se de uma função e não de uma equação. Quando a equação horária é do primeiro grau, temos o movimento chamado uniforme, e quando nós temos a equação do segundo grau, que é, no caso, a parábola, nós temos o movimento chamado uniformemente variado. Os movimentos uniformes, temos dois conceitos, tá? Que é a equação do primeiro grau, onde nós temos a variável t, temos o termo independente também. E o movimento uniformemente variável, nós temos a equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Ele passou alguns exemplos aqui para nós. E o Sistema Internacional de Unidade é o tempo, é medido em segundos, o espaço é medido em metros. Vamos lá, espaço inicial. Denomina-se origem dos tempos, instante inicial ou instante de referência, ou instante t igual a zero. Na origem dos tempos, o móvel ocupa uma posição P0, que é definida por um espaço, denominado espaço inicial. Observe que o espaço inicial indica apenas onde está o móvel no instante t igual a zero. Nas equações de 1 a 4 citadas,
O espaço inicial vale respectivamente espaço inicial 2, no caso o 2 aqui vale 0, espaço inicial menos 3, espaço inicial 4. Um instante t positivo significa posterior à origem dos tempos, e o instante t negativo significa anterior à origem dos tempos. Não se pode confundir a origem dos tempos, instante t igual a 0, com a origem dos espaços. Quando o espaço inicial é nulo, S é igual a 0. Então, na origem dos tempos, t igual a 0, o móvel está posicionado na origem dos espaços S. Então, vamos fazer um exercício aí para nós identificarmos os conceitos aí da equação. Foi dado um esquema aqui de A para B, de B para C, de C para D, D para E e E para F. O ponto A corresponde ao marco zero da estrada e é adotado como origem dos espaços. A convenção de sinais para a medida do espaço é indicado no desenho de A. De A para F. A medida dos arcos entre os pontos sucessivos é sempre de 50 km. Então, nós temos uma dimensão de 50 km, de A para B, de B para C, e assim sucessivamente. No instante t igual a 0, denominado origem dos tempos, o carro inicia seu movimento obedecendo a seguinte lei horária. Então, vamos lá. Então, a nossa lei horária, nesse caso aqui, nós vamos seguir esse padrão. 50 mais 50 t quadrado, sendo t em hora e S em quilômetro. Depois de 1 hora de viagem, o movimento do carro passou a obedecer a seguinte lei horária: S igual a 100t. Então, sendo t maior que 1 hora, nota o tempo t é medido desde a partida do carro. Então, vamos lá. O ponto de partida do carro é o ponto A. Ponto A vai ficar o seguinte. O ponto A é o instante inicial. E o instante inicial, nesse caso aqui, o nosso t equivalente a quantos? Ponto inicial é a origem, certo? Então, ponto A é a origem. Sendo origem, o nosso t equivale a quantos aqui? É o que ele fala, no instante t igual a 0. Ok? Então, o nosso t aqui vai ser equivalente a 0. O que eu vou fazer? Dada a minha equação, o horário tem 50 mais 50 vezes t ao quadrado. Se meu t é equivalente a 0, eu faço a substituição
eu vou ter 50 mais 50 vezes t elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele, e 0 ao quadrado vai dar 0. Então, isso aqui vai dar 0. Então, nesse caso, a minha função vai ser o quê? Meu espaço é equivalente a 50 quilômetros. Tudo bem? Vocês estão me Tudo bem? ouvindo, pessoal? Sim, sim. Beleza. Então é o seguinte. O ponto de partida do carro é o ponto. Nós sabemos o quê? Que a distância percorrida de A para B vai ser o quê? Qual que é o espaço aqui de A para B? 50, certo? 50 quilômetros. Então, o que que acontece? Nesse caso aí, o ponto inicial, certo? O ponto inicial vai ser em qual distância? No A, no B ou no C? Quer dizer o quê? Que nosso ponto, quando o tempo é zero, ele vai ter uma distância de quantos? De 50 quilômetros. Certo? Então vai iniciar aqui, ó. Equivalente a 50 quilômetros. Certo? O exercício 6. O carro mudou o tipo do movimento no ponto. Então, o que que vai acontecer? O meu tempo agora vai ser zero. Qual que vai ser a equivalência do meu tempo? Meu t vai ser igual a zero agora ou vai ser igual a 1? Igual. Isso, igual a 1. Então, 1 hora, né? Então, é o que ele fala aqui, ó. Depois da viagem, o movimento do carro passou a obedecer a seguinte equação. Então, t igual a 1. E aí nós temos a equação horária. S é igual a 50 mais 50 t ao quadrado. Então, nós vamos fazer a substituição dos valores. S é igual a 50 mais 50 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 e vai dar 1. E 50 vezes 1 é equivalente a 50. Então aqui vai ficar 50 mais 50. Nesse caso é 100 quilômetros.
Então vamos andar mais 100 km aqui, ó, de B para C, mais 50. Vamos chegar a 100 km. Ok? Então o ponto de partida do carro é o ponto C. Sete, ele faz o seguinte: após meia hora do início da viagem, o carro se encontra em uma posição na estrada entre o quilômetro 12 e o quilômetro 13, 50 e 60, 62 e 63, 0 e 1, 30 e 31. E aí? Então, meia hora. Meia hora, o meu tempo é equivalente a quantos? Então, nesse caso aqui. Meia hora. Meia hora eu vou expressar em 0,5 hora, ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu tenho uma equação horária aqui, 50 mais 50 vezes t ao quadrado. No caso, nosso t é 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado. 50 mais 50 vezes 0,5 ao quadrado, isso vai dar 0,25. E 0,25 vezes 50, isso é equivalente a quantos? 50 vezes 0,25, isso aqui é equivalente a 12,5. 50 mais 12,5, 62,5. O que? Quilômetro. Então ele está entre qual km? A, B, C ou D ou E? Qual quilômetro que ele se encontra aí? C. Isso, C, entre 62 e 63. Então, letra C. No exercício 8, ele fala o seguinte: o carro passa pelo ponto E da estrada após um tempo de viagem de. Quanto, qual que é a medida do ponto A ao ponto E? Qual que é a medida? Já deu o horário, não deu? Oi? 9h40, né? Eu acho que é 9h30 que bate. 9h30?
Então, depois, próxima aula, a gente termina o exercício 8.